A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 12 de junho de 2025, tem como título: Imitando a Deus à luz do ministério do Senhor Jesus. O texto bíblico de hoje encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Queridos, esse texto que acabamos de ler, de Efésios capítulo 5, versículo 1, é um versículo aí muito conhecido na Bíblia, né? E o seu significado é bastante claro. Nós devemos imitar Deus em nossas vidas, assim como filhos amados. Mas qual é a história por trás dessa referência bíblica? Para nós entendermos melhor esse texto, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos que viviam na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, por volta do ano 60 depois de Cristo. Na época, os cristãos eram minoria em meio a uma sociedade pagã e muitas vezes eram perseguidos por causa de sua fé. Paulo, então, escreveu essa carta para encorajar os cristãos a permanecerem firmes em sua fé e a viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele começa a carta falando sobre a grandeza de Deus e sobre a salvação que ele oferece a todos os que creem em Jesus. Em seguida, Paulo fala sobre a importância de vivermos de acordo com a vontade de Deus e de nos afastarmos do pecado. Ele usa diversas metáforas para ilustrar essa ideia, como a luz que dissipa as trevas e a sabedoria que nos leva a viver em forma sábia. E é nesse contexto que surge o texto aqui, que lemos aqui no capítulo 5, versículo 1 e 2. Paulo diz aos cristãos que eles devem ser imitadores de Deus, assim como filhos amados. Isso significa, queridos, que devemos seguir o exemplo de Deus em nossas vidas, buscando sempre fazer o bem e amando ao próximo como a nós mesmos. Mas por que Paulo usa essa metáfora de filhos amados? É importante lembrar que na cultura judaica da época, ser filho de alguém era uma grande honra e responsabilidade. Os filhos eram vistos como herdeiros da família e como aqueles que continuariam a tradição e os valores dos pais. Assim, Paulo está dizendo aos cristãos que eles são filhos amados de Deus e por isso devem seguir o exemplo do Pai Celestial em suas vidas. E essa é uma mensagem que continua relevante até hoje. Ao imitarmos a Deus em nossas vidas, nós estamos mostrando ao mundo o amor e a bondade que Ele nos oferece. Estamos sendo luz em meio às trevas e estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Portanto, queridos, que possamos sempre lembrar da importância de seguir o exemplo de Deus em nossas vidas, assim como filhos amados. Que possamos ser imitadores de Cristo em tudo o que fazemos, buscando sempre fazer o bem e amar ao próximo como a nós mesmos. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.